vi muitas vezes aluno, e isso aconteceu na minha frente, aluno querer gritar com o pai. Disse, não, só um pouquinho. Se na tua casa tu grita com o teu pai, aqui na escola tu não vai gritar. No Brasil, o ensino técnico é visto como um ensino de segunda linha. E é tá equivocado. Hoje, às vezes, a empregabilidade do ensino técnico é muito maior que do ensino superior. Tu sabe quem determinou em que idade as crianças têm que entrar na escola? O STF. O que ele sabe de educação? Pois é. É aquilo que eu vou dizer. Por quê? Porque o pessoal que está lá em Brasília, ela é só uma fotografia do que nós somos aqui. Perfeito. Né? Não tem nada, eles não são diferentes da gente. 90% chegasse lá e ia fazer o que eles estão fazendo. Então, se o teu filho vê que tu tá lendo um livro, ele vai ler um livro. Se o teu filho vê que tu trata todo mundo igual, que trata todo mundo bem, ele vai tratar todo mundo bem. Os filhos se espelham na gente. Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Fenchen, a Fujikura, a Kilbra, a Frata Embalagem, a Smutec, a Novogen e também a Agroenergy, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades e informação. Hoje vamos falar sobre educação, né? E muito mais. E antes disso, nós também gostaríamos de agradecer, já agradecemos também aos nossos apoiadores, mas vamos falar um pouquinho, que a colega vai falar um pouquinho sobre a Fenchen. O que a gente pode falar sobre a Fenchen? No podcast Pod Aves, buscamos sempre o que há de mais avançado em ciência e tecnologia para a avicultura. A Fenchen é um exemplo dessa evolução. Com mais de 25 anos de experiência, a empresa desenvolve e fornece aditivos de alta performance para nutrição animal, atendendo às exigências de eficiência, segurança e qualidade. Entre seus principais produtos estão os aminoácidos, antioxidantes, acidificantes, minerais quelatados e fitogênicos, que contribuem para melhor desempenho zootécnico, otimização da digestibilidade e manutenção da saúde intestinal das aves. Fenchen, ciência, tecnologia e confiabilidade a serviço da nutrição animal moderna. Certo, então você que é avicultor, que queira aditivos, tá? Lisina, metionina, sulfato de lisina, triptofano, cataxantina, vai lá, fala com a Fenchen, fala com o Bruno. Tem o contato, vai ficar aqui, né? O contato do... Aqui, eu sempre tô... Aqui, pessoal, o contato aqui da Fenchen, falar com o Bruno, tá? A questão de genética de codornas, aí nós vamos indicar quem? Ó, Fujikura, certo? Fujikura é a melhor genética hoje, a maior genética latino-americana de codornas, tá? Agora, se for equipamentos de qualidade, horizontal, vertical, ninhos, tá? Avicultura, eu tô falando de quem? Só posso estar falando da Kilbra, né, pessoal? Então a Kilbra é número 1 hoje em questão de equipamentos. Agora, bandeja de ovos é Frata Embalagem, show de bola, dúzia, meia dúzia, fala lá, é o Paulinho, o vendedor, né? Também agora, classificação de ovos é a Smutec, né? Aqui do Smutec é o Marcelo, são tantas pessoas, o Marcelo, falaram no Marcelo, Smutec, classificação suave, precisa, é o Marcelo, certo? Agora, genética de galinhas poedeiras, tô falando de quem? Ó, Novogen, né, pessoal? Novogen hoje tá dominando aqui Sul, Brasil inteiro, uma genética produtiva, Novogen. Finalizando com aquecimento, né, dentro dos aviários, é a Agroenergy, lá do Reginaldo, certo? Agroenergy aqui, show de bola. E hoje, né, o nosso assunto que nós vamos abordar hoje, uma coisa que está nos assombrando, né, questão de mão de obra qualificada, toda essa questão, vamos falar sobre educação. Estamos aqui com o ex-presidente do Cinep, do FENEP, Bruno Eiseric, referência aqui no Rio Grande do Sul em questão de educação, e nós vamos bater um papo com ele. Bruno, muito obrigado por estar aqui batendo um papo. Literalmente, esse é um bate-papo, já deve ter batido um papo, feito um bate-papo com o pessoal, então
Nosso muito obrigado por estar aqui cedendo um pouquinho do seu tempo para a gente falar uma coisa que você talvez goste um pouquinho só, que é a educação. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Adriano. Eu preciso te dizer assim que quando tu me fizeste o convite, eu pensei assim, mas vamos falar sobre educação, porque se eu pedir para falar sobre avicultura, eu posso dizer que eu gosto de comer galinha. Isso no máximo eu posso dizer sobre Ovos também? Ovos também, ovos, Então tá galinha, bom. então... Bruno, Opa! um brinde do nosso patrocinador, Opa, que muito você teve aqui obrigado. no podcast, um brinde do Olha, nosso que patrocinador legal. da Fenchen. Muito obrigado. Com muito carinho. E vamos falar um pouquinho sobre educação, porque uma coisa que nos afeta aqui na avicultura é cada dia mais nós estamos com falta de mão de obra qualificada. Você já deve estar ciente desse problema. E as universidades, as faculdades, as escolas de ensino, acho eu que teve algumas rupturas, né? Porque como a gente ensinava, tinha um método de ensino talvez lá na década de 70, 80, 90, foi se transformando. E aí eu quero fazer um bate-papo com você, mas antes desse bate-papo, nós sempre gostamos de conhecer a pessoa. Então, o Bruno Eiserich, pronunciei correto? Perfeito. É alemão? Sabe que o meu pai contava o seguinte, que na época da guerra, uma hora era Áustria, outra hora era Alemanha, outra... Depende da guerra, era o lugar onde veio meu avô. Então é daquela região. Então é daquela região da Europa, Alemanha, Áustria, naquela parte ali que depende da guerra. Mas o Eiserich foi perfeito. Porque é interessante, eu uso o Eiserich porque eu sou brasileiro. Se eu vou para a Alemanha, eles vão falar Eiserich. Okay. Né? Porque o EI tem som de AI lá. Então, mas eu, como sou brasileiro, para mim, Eiserich foi perfeito. Mas você tem dupla cidadania? Não. Sou somente brasileiro. Não, eu sou brasileiro e gremista. Beleza. Já é uma boa escolha. Bruno, se apresenta para nós quem é o Bruno Eiserich. Dê suas credenciais para nós. Vamos lá, então. Bom, primeiro eu acho que o Bruno Eiserich é o marido da Simone, o pai da Bruna, do Matheus e da Júlia, e o vô da Maitê e da Cecília. Então essa é a primeira apresentação em relação ao Bruno. A mais importante. A mais importante. Acho que a mais importante é o casado com a Simone. Sem é dúvida. Isso essa mesmo. Em primeiro lugar. Então, assim, eu nasci dentro de uma escola. Okay. Então, assim, a minha vida é educação. Né? Os meus pais, em 1958, eles criaram o antigo supletivo Monteiro Lobato. Eu sou de 65, então já nasci depois. Eu diria que a escola é quase o meu irmão mais velho. Sim. Né? E eu comecei a trabalhar na escola e ajudar desde cedo, né? Rodando prova no mimeógrafo. Não sei se tu pegaste. Tempo do mimio, claro, ficava com aquele cheirinho de álcool. Exatamente. A gente gostava da prova, não pela prova, mas pelo cheirinho de álcool que a prova tinha. Coloque aqui nos comentários se você conheceu o mimeógrafo. Tem gente que não sabe que é mimeógrafo, tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe que é máquina de datilografia. Eu fiz curso de datilografia também, eu fiz, mas eu não conseguia, eu dedilhava com 3, 4 dedos no máximo, a minha datilografia nunca foi muito boa. Então, eu acabei optando por fazer a faculdade de Direito, me formei em Direito, estudei o meu antigo primeiro grau em escola pública, no Anifranc, no Bonfim, ali em Porto Alegre, e depois fiz o antigo segundo grau, né, hoje ensino médio, né, no Colégio Marista Rosário. Okay. Aí acabei entrando na Federal, fiz Direito, aí me formei em Direito, lá nos anos 90, quando a maioria das pessoas que estão nos vendo não era nem nascida, eu estava terminando já o meu ensino superior. E aí eu cheguei naquele momento da vida que eu tinha que decidir. A minha esposa, naquela época, ela era minha noiva, né? Eu perguntei, e aí, o que eu faço, Simone? Eu vou fazer um concurso, vou ser juiz, vou ser delegado, vou ser advogado, assim... Bruno, tu gosta tanto de poder ajudar as pessoas. Os teus pais têm uma escola. Por que tu não te dedica a essa escola? A educação. A educação. Então foi a partir mesmo lá do meio dos anos 90, né, que eu decidi, aí eu comecei a trabalhar na escola, aí sim, com muito mais responsabilidade, aí tu começa sendo coordenador de curso, aí tu começa sendo coordenador de turno, aí foi acontecendo, aí
nós pegamos o supletivo e começamos a criar o curso técnico, aí depois do curso técnico criamos o pré-vestibular, aí criamos a escola de ensino médio, aí criamos a faculdade. Então, a minha vida dentro do Monteiro Lobato, assim, foi desde que eu tenho meus 25 anos até o final de 2022. Então, vamos lá, foram quase 40 anos dentro do Monteiro Lobato trabalhando com educação. Que eu sou formado, sou filho do Monteiro Lobato. Eu ia dizer exatamente isso. Eu quero dizer assim, quando a gente encontra um aluno nosso, né, bem posicionado, trabalhando com responsabilidade, com um podcast, com essa penetração, né? A gente assim, puxa vida, o nosso trabalho deu certo. Deu certo, depois ainda fiz uma especialização não, fiz um mestrado na ESPM de comunicação e consumo. Então, isso é fruto lá da educação nossa, que eu falo educação antiga, porque hoje talvez... Nós temos eu não sei se... Eu vou deixar anotado aqui, porque a gente tem que falar hoje sobre os males que a escola tem. Perfeito. Porque eu tenho certeza, e só dando aqui uma rápida fala sobre isso, Adriano, assim, vamos imaginar uma coisa. O que acontecia se tu chegava em casa com o teu boletim com uma nota vermelha? Tomava a gente fala laço, que é uma surra. Tunda. Uma tunda. Uma pisa de laço. A mãe, a chinela havaiana chegava a ficar aquela marca, assim, falando publicidade da chinela. Aliás, é uma confusão com as havaianas, né? Nem vamos. É uma confusão com as havaianas agora. Só pode quem é de esquerda usar havaiana, porque a dica não usa. Mas tá muito complicada a coisa no nosso país, né? E é uma coisa que antigamente, eu acho que hoje, eu vejo que é a minha percepção, né? Que antigamente nós educávamos de fato as crianças. Hoje nós pedimos opinião às crianças. E criança, eu tenho 2 filhos, eu sempre falo, criança não tem poder de escolha. Exatamente. A única escolha que ele tem é dizer sim ou não, ou a chinelada, né? Então, assim, a chinelada acho que você não precisa, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, mas vamos lá. Então, assim, o que acontece hoje se uma criança chega com um boletim vermelho? O pai vai procurar a escola e a professora vai falar, como é que tu deu uma nota vermelha para o meu aluno? Eu estava falando com um amigo meu, o professor Alex, e ele me disse uma frase que eu adorei. Nós estamos vivendo uma síndrome de adultez. Os pais assim? não querem ser adultos. Os pais não querem dar limite para os filhos. E aí eles vão procurando subterfúgio. Não, tirou nota vermelha porque o teu professor é ruim, porque a escola não é boa. Então, assim, o que falta hoje para as nossas crianças é, muitas vezes, estou falando das crianças em geral, é limite. Não, é limite. Uma surra. É limite. E o limite pode ser dado com carinho. É verdade. Né? O limite, filho, não é assim. Não é. Então, assim, hoje nós temos crianças sem limite. E tu não consegue ensinar uma criança que não tem limite. Com licença, por favor. O que é meu, o que é do amiguinho é do amiguinho. Aqui é o meu espaço, aqui é o espaço do outro. Se a criança vai para a escola sem essa mínima noção que ela tem que trazer de casa, ela não vai resolver. Ela vai chegar na escola, ela não vai conseguir aprender. Imagina pegar um professor num 5º ano do fundamental, aqueles anjinhos com 12 anos. Se tu pega 5 que não tem limite, esquece. Tu não vai conseguir dar aula para esse povo. Mas, o Bruno, me diz uma coisa. Você como foi presidente, né, do Sinep. O Sinep é... O sindicato da escola particular. E a Federação também Nacional de Escolas Particulares. Exatamente. Né? Eu acredito que aí eu faço uma meia-culpa também com as instituições de ensino, principalmente as privadas. Porque elas tratam o aluno como cliente e não como aluno. Eu vejo isso porque eu tenho meus filhos, graças a Deus, em escolas particulares, e eu vejo muitas vezes que eu sou tratado, meu filho é tratado como cliente, e não deveria ser assim. Mas essa não é a orientação. Enquanto eu fui presidente do Sinep, que é o sindicato, e da federação, jamais existiu essa orientação. Aluno tem que ser tratado como aluno, pai tem que ser tratado como pai, professor tem que ser tratado como professor. A autoridade dentro da sala de aula é o professor. Isso mesmo. A autoridade dentro da escola é o diretor da escola. Né? Eu cansei, eu vi muitas vezes aluno, e isso aconteceu na minha frente, aluno querer gritar com o pai. Disse, não, só um pouquinho. Se na tua casa tu grita com o teu pai, aqui na escola tu não vai gritar.
Então, eu acho que depende muito, Adriano, e aí eu não sei onde seus filhos estão estudando, e também não vem ao caso onde eles estão estudando. Não vou fazer publicidade também. Exatamente. Então, assim, ó, eu entendo assim, ó, existe uma questão de autoridade. Perfeito. E a gente tem que cuidar que a autoridade não é autoritarismo. É muito diferente. A autoridade é o seguinte, olha, Adriano, eu preciso que tu faça isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Isso é autoridade. Autoritarismo. Adriano, vai lá e faz. Por quê? Né? Então, assim, eu não acho que a gente tenha que mandar por mandar. Mas se a gente explicar para a pessoa, e eu já fui diretor, já fui presidente, já fui reitor, eu sempre, quando eu peço alguma coisa para alguém, eu procuro pedir e não mandar, eu procuro dizer assim, olha, eu preciso que tu faça isso para mim, porque nós precisamos que isso aconteça para que aquilo lá venha a ocorrer. Então, isso vale para qualquer lugar, isso vale para a educação, isso vale para uma empresa, isso vale para uma indústria. Se a gente mostra para a pessoa por que ela está fazendo aquilo, e aí ela vai fazer, isso para mim é ter autoridade. E muitas vezes está faltando isso, mas muito mais dentro de casa. Né? Aquilo que eu te falei daquela síndrome de adultez, o pai não consegue ser adulto. O pai passa o dia inteiro trabalhando, o pai e a mãe hoje, chegam em casa de noite e o filho vai pintar e bordar, fazer o que ele quer. Porque os pais, infelizmente, hoje têm muita dificuldade de dar limite. Claro, eu estou falando de uma maneira geral. Sim. A gente sabe que tem pais que dão limite, que tem pais que não dão limite, mas assim, ó, eu diria que o problema da educação hoje, ele está começando em casa. Perfeito. Eu diria que ele começa em casa, mas ele tem grande parcela na nossa sociedade. Mas aí nós somos os culpados pelo que está... O senhor também é culpado pelo que está acontecendo com a nossa educação. Total, e eu concordo plenamente, e eu acho que quando a criança erra, muitas vezes o pai tem uma parcela da culpa. Só que, por sua vez, eu fico pensando o seguinte, vamos fazer uma retrospectiva. Adoro fazer uma retrospectiva e a história, né, explica o nosso presente. Por isso que a história é muito importante. Perfeito. O meu pai foi criado, Bruno, com a época da palmatória, que eu acho que deveria voltar, mas tudo bem. É uma opinião minha, eu tô brincando. Mas o que acontece? Esse pai foi criado com um trauma, porque ele foi muitas vezes corrigido ou sofreu uma agressão do professor. Aí depois, né, os filhos dele já foram criados com professores que passaram pela palmatória, ou seja, os professores eram enérgicos, rígidos, só que eles não poderiam agredir. Ok? Aí depois esse pai, né, esse pai começou o quê? Estão com os filhos hoje na escola. E esse pai vem com um trauma do professor enérgico que gritava que não podia bater. E aí o que acontece? Hoje eu vejo que muitas vezes os pais, quando tem uma nota vermelha, ele acha que a culpa é do professor. Por um trauma que o pai tem de infância devido à professora dele, que muitas vezes sim estava errada, porque veio da época da palmatória. Então, eu acho que se também... E eu vou... É um bate-papo, tá? É uma opinião. Bom, óbvio. Se hoje também as crianças estão desse jeito, a escola, o ensino passado também teve uma culpa. Não, vamos lá. Olha só, eu adoro história também. Somos dois que gostamos de história. E eu acho que a gente tem que cometer só erros novos. Perfeito. Cometer erros velhos não faz sentido. Então, vamos lá. Vamos procurar cometer erros novos, não os velhos erros. Concordo contigo. Nós vínhamos de um tempo, né, em que a escola resolvia, às vezes, com violência. Botava a criança... Nós estamos no pó de aves, ajoelhada no milho. Isso, é. Vamos lá, pegamos. Inadmissível. Inadmissível. Eu botava a criança de costas... Ajoelhada no milho. Ou de costas para a turma. A violência não resolve. Agora, o que acontece? Isso aconteceu um pouco até com o Brasil, e vamos fazer uma analogia com política. Nós vínhamos durante vários anos com a esquerda no poder. Uhum. Aí entrou o presidente Bolsonaro, que foi uma virada de 180 graus. Né? Tu saiu da esquerda e foi para a direita. Apesar de elas ficarem muito próximas como um imã, né? Okay. Mas vamos lá. E o que acontece? Tu veio de uma época em que nada podia, e aí tu chegou uma época que tudo podia. Então não é o nada pode, não é a violência, não é tu bater na criança, mas também não é permissividade. Não é fazer tudo que pode, tudo que quer. E esses pais atuais que estão com seus filhos na escola, são os pais que, como tu disse, eu vou deixar meu filho porque eu tive esse trauma
então o meu filho não vai passar pelo que eu tive. Só que, gente, pais que estão nos vendo, é importante que as crianças tenham traumas, né? Claro, não vai bater aqui, ó, longe de bater na criança, longe de voltar para uma palmatória, mas assim, a criança tem que ter frustração. Perfeito. Porque a gente cresce na frustração também. Isso. Né? A gente cresce errando. Então, eu concordo quando tu faz essa linha histórica, e é verdade que o que nós estamos vivendo hoje com essas crianças tem um pouco a ver. Espera-se que a próxima geração ela já tenha algum limite. Eu não tenho essa... Eu, Adriano, né? Não tenho essa expectativa, né? Infelizmente. Eu sou um otimista. Mas eu sou um otimista. Porque o que eu vejo, Bruno, muitas vezes na escola do meu filho, por exemplo, tá? A competitividade primeiro porque muitas escolas particulares, vou dizer, algumas, não vou falar muito, algumas escolas particulares tiram a competitividade. Ou seja, faz o campeonato, todo mundo tem que ganhar medalha. Uma coisa que eu acho errado. Você tem que ter ganhadores, tem que ter perdedores. Tem que aprender a ganhar e perder. Isso mesmo. Faz parte. Só que a competitividade maior, sabe onde é que tá? Onde? Nos pais. É verdade. Porque meu filho faz balé, a minha filha faz balé. Não, porque o meu filho vai pra não sei aonde. Porque o meu filho... A competitividade maior estão nos pais. Mas tu sabe que eu conversei com o diretor de escola esses dias, ele dizia, os pais são proibidos de entrar nos jogos escolares. O problema dos jogos escolares não são as crianças, são os pais. Mas aí, quer ver uma coisa? E eu quero pegar esse teu gancho de competitividade. Acho importante que a gente tenha competitividade. Mas o mundo de hoje, ele é um mundo muito mais da cooperação do que da competitividade. Eu tenho certeza que tu não está fazendo esse podcast sozinho. Não. Tu tem uma equipe que está te ajudando. Sim. Sozinha dá muito mais trabalho, talvez tu nem conseguisse. Perfeito. Então, assim, nós na escola temos que ensinar a cooperação. Temos que ensinar a competir? Temos. É importante tu ser melhor, é importante querer melhorar. Eu costumava dizer para meus filhos, eu quero que tu seja, Bruna, a melhor Bruna que tu pode ser. Eu não quero que tu seja melhor do que o Matheus ou melhor do que a Júlia. Júlia, tu vai ser a melhor Júlia que tu pode ser. E aí tu vai ser feliz. Mas assim, hoje é muito mais cooperação do que competir. Então, essa é uma função da escola também. Porque, assim, eu acho que valores, é importante resgatar valores das nossas crianças. É importante elas saberem respeitar. Gente, respeitar o próximo. Respeitar o espaço do outro. E tu viu que nós estamos falando em educação. Coisa básica. Nós começamos a falar em ensino ainda, tá? Nós vamos só sobre educação. Só sobre educação. Gente, vamos ser educados. Vamos saber que gente, aqui, ó, esse copo é do meu amiguinho. Se eu quero esse copo, eu tenho que pedir o copo para ele. Eu não vou lá e pegar esse copo dele. Né? Como é que se eu fosse lá e pegasse teu copo? Uhum. Tu, como foi educado há um tempo atrás, qual é, cara? Tá querendo brigar comigo? Pois então. Né? Então, assim, eu acho que nós vivemos uma crise de valores na nossa sociedade. Né? De a família. E aqui, quando eu falo em família, eu entendo qualquer tipo de família. Pode ser com 2 pais, com 2 mães, mas se for família, se tiver amor envolvido, se tiver carinho, se tiver limite, tá valendo. É isso aí. E aí isso vem antes de educação. Isso vem antes de escola, de ensinar. Isso vem de educação. Então aí é uma questão que a gente vai entrar antes. Depois a gente pode entrar em educação da crise que nós vivemos. Nós temos um apagão de professores hoje. Já está faltando professor. Mas a pergunta que eu te faço é educação. Ok, beleza. Mas hoje, muitas vezes eu vejo que nós estamos terceirizando a educação. Com certeza, os pais estão terceirizando para a escola. Desculpa, tá errado? Mas tá errado. Não entendeu? Tipo, porque eu fui criado errado pela mãe. Claro. E a minha mãe, tipo assim, me dava uma surra de manhã e de tarde da noite. E eu tô aqui. E agradeço a ela muitas vezes. Só que o que não é crítica nenhuma, tá? Mas hoje eu vejo que as pessoas estão formando família e terceirizando a educação para outras pessoas, para a tia da creche, para não sei o quê. Tá. E o que acontece? Não é crítica o pessoal, tá? Mas tem que ter um limite nisso. Mas olha só, Adriano, vamos lá. Vamos pensar uma coisa, tá? Tu saiu de casa de manhã, deixou teu filho na escola, tu e a tua esposa, por exemplo, foi pro trabalho. Tu deixou teu filho na escola no tempo integral. Com 1 aninho de idade. Com 1 aninho de idade. Ele vai ficar na escola das 8 da manhã às 6 da tarde, vai passar lá às 6 da tarde, ele já vai ter almoçado, já vai ter jantado, vai chegar em casa, vai ficar contigo 1 horinha, 15 minutos, vai dormir.
E no outro dia é a mesma E coisa. no outro dia é a mesma coisa. Então, assim, ó, eu não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, né? Não é isso. A gente tem que trabalhar, a gente precisa sustentar, precisa ganhar dinheiro. Mas, assim, às vezes tu tem que fazer escolhas. Isso aí. E tu não pode terceirizar. E às vezes, essa é uma frase muito legal, que o importante muitas vezes não é a quantidade, mas sim a qualidade. Se essa hora que tu passa com teu filho, tu não usa o celular, o teu filho não vai usar o celular. Se o teu filho vê que tu está lendo um livro, ele vai ler um livro. Se o teu filho vê que tu trata todo mundo igual, que trata todo mundo bem, ele vai tratar todo mundo bem. Os filhos se espelham na gente. Eles olham o que a gente está falando. Eu vi uma coisa muito legal esses dias, eu não sei se foi no Insta ou foi no TikTok, que assim, ó, você já notou que a quantidade de horas que seu filho passa sentado no banco de trás, olhando como você e a sua esposa se comportam enquanto andando no carro? Olha o exemplo que a gente dá. Perfeito. Então, assim, ó, é uma sociedade diferente da que tu viveu, da que eu vivi, eu sou bem mais velho que tu, é muito diferente. Mas é a sociedade que nós temos. A minha neta de 2 anos pega meu celular e já sabe mexer. Eu, quando eu tinha 2 anos, nem existia celular. Eu com 12 anos tava comendo terra ainda. Hoje em dia exatamente. meu filho ele mexe pega no o computador sabe mexer. Então, assim, ó, é outra geração, é outro mundo. Agora, uma coisa que tu falou preocupa. Eu li uma pesquisa esses dias, diz o seguinte: pela primeira vez, a geração atual tem um QI menor do que a geração anterior. Então, essa geração tá um pouco emburrecendo, talvez, mas estão medindo QI, mas o QI não é tudo, o QI é só um índice. Isso. Né? Ao mesmo tempo, hoje tu tem a IA, a inteligência artificial é uma coisa maluca, é muito doido, é muito legal. Pô, eu fui um cara que, para mim, eu tinha 3 fontes de conhecimento. O Delta Larousse, que era uma enciclopédia, o Tesouro da Juventude, que era outra, e a professora Ivone, que era minha professora. E a Barça não tinha? Eu não tinha Barça. Barça não tinha. A Barça não tinha. Então, assim, eu tinha 3 fontes de conhecimento. Qualquer coisa que eu quiser agora, eu abro aqui o celular, eu vou fazer propaganda, eu abro o chat GPT, que todo mundo fala, e pergunto, chat GPT. Eu vou falar com o Adriano, eu preciso de algumas estatísticas sobre educação. Me manda número de alunos no ensino privado, no ensino público, educação básica, ensino superior. Já te dá tudo pronto. Pronto. Mas eu sou do tempo também que quando eu queria pesquisar, eu teria que ir na Biblioteca Pública de Porto Alegre, fazer as pesquisas juntos, né? Hoje o meu filho, ele tem até preguiça, muitas vezes, de pegar o celular e perguntar pro ChatGPT. Ele olha pro lado e fala assim, pai, o que é um triângulo equilátero, um triângulo isósceles? E eu explico para ele perfeitamente. Ou seja, hoje as crianças, eles têm um poder de virar pro lado e perguntar pro pai ou pra mãe aquilo que ele sente dúvida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fomos criados num tempo que você tinha que buscar informação. Hoje, essa juventude, essa nova geração, que eu não sei se é a Z, se é Y, se é a X, né? eles estão acostumados a receber informação. Ok. Vamos lá, uma coisa que nem na venda, uma coisa é a venda passiva, outra vez é a venda ativa. Ok. E a venda passiva, ela é muito mais fácil de se concretizar do que uma venda ativa. Lógico. Se o cara veio comprar aditivo, vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que isso eu vejo que tem problemas. Que vai ter gargalos, porque quando você realmente precisar ir pro combate... Tá, mas Adriano, deixa eu te fazer uma pergunta. E se quando teu filho perguntou para ti, pai, o que é um triângulo, retângulo, um isósceles? Filho, quem sabe? Eu sei. Quem sabe tu pesquisa, eu vou dizer onde tu pode pesquisar e tu vem me ensinar. Mas esse é o nosso erro. E eu falei, eu tenho também culpa nessa sociedade, entendeu? E esse nosso bate-papo aqui, realmente nós trocamos ideias. Filho, quem sabe, filho, tu pesquisa, olha aqui, eu tenho esse site aqui que fala só sobre triângulos. Não, e quer saber uma coisa? Sabe uma frase também que eu acho que está errada também? Vou dar tudo pro meu filho que eu não tive. Não, tá errado. Isso é uma frase errada. Pelo contrário, você tem que tirar para que ele vá buscar aquele... Porque hoje o que eu vejo no empresário muitas vezes, Bruno, é reclamando o seguinte, que as escolas e o ensino de forma geral não está ensinando para as pessoas, para os jovens que estão entrando no ramo de trabalho,
a ser ambicioso. Eles não têm hoje uma ambição de crescer. Tipo, eu tenho meu telefone, tenho meu play, tenho meu sapato, minha roupinha, não preciso sair da casa dos pais, porque lá eu tenho tudo, não preciso comprar minha casa. E isso faz o quê? Quando a pessoa não quer crescer, principalmente no nosso ramo de trabalho, que é o agronegócio, isso é ruim, porque você não consegue achar pessoas qualificadas para poder suprir uma necessidade de uma determinada vaga. Mas ao mesmo, deixa eu fazer uma pergunta agora para ti, mas ao mesmo tempo, quando eu era bem mais novo, os pais não conseguiam manter os filhos no campo. Essa não é uma realidade que mudou. Hoje, com todas essas possibilidades que tem, os filhos não estão ficando mais no campo também. Por um lado, isso não melhorou nesse aspecto. Mas só ficam no campo se tiver Wi-Fi. Senão, não ficam. Hoje, o avicultor... Mas o Wi-Fi tem como chegar no campo hoje. Mas eu acho isso tipo assim, tá? Hoje um avicultor... A pessoa quando vai lá na granja, e os avicultores estão nos prestigiando aqui, eles podem dizer... Primeira pergunta que eles fazem não é nem salário. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? Então deixa eu te contar uma coisa. Saiu uma pesquisa da Vox Populi agora. Quais são os maiores sonhos do brasileiro? Vamos lá. Vamos ver. Vou te perguntar. Vamos lá. Tem Wi-Fi em todos os lugares. Me diz qual é o primeiro sonho. A primeira coisa que o brasileiro quer quando ele pode escolher. O que ele quer? Vamos ver. Vamos lá. Eu vou te fazer. Primeira coisa, uma casa própria. Ok. Segunda coisa, um carro próprio. Ok. Terceira coisa, aí começou a ficar ruim. Celular. Quarta coisa é Wi-Fi. Isso é uma pesquisa. Uma pesquisa da Vox Populi em todo o Brasil. Primeira coisa, casa própria, carro próprio, celular, Wi-Fi. Sabe quem está em quinto lugar? Educação. Mas E aí, como é que a gente, né? Então, assim, Brasil, pesquisa. Só que se ele colocasse a educação em primeiro lugar, o resto tudo veria ao natural. Exatamente. O resto veio ao natural. E aquilo que tu estava falando lá no início sobre empregabilidade, né? De falta gente para poder. Tu tem gente, se tu tivesse teus amigos lá, Bruno, eu preciso de gente para trabalhar. E eu vou dizer uma coisa assim, ó. E aí voltamos para a educação. Se a gente ensina nossas crianças a ter valores, a ser gente, a querer trabalho e não emprego, sabe? Tem gente que quer trabalhar e gente que quer emprego, né? Sim. Isso é terrível. O pessoal quer emprego, mas tem que ter trabalho, não quer, quer emprego. Eu só quero emprego. Se tu ensinar valores para essa pessoa, aprender a fazer, ela faz. Aprender a fazer, ela faz. Vai ser dificilmente, claro, só se é uma coisa muito técnica. Né, a gente brinca que só drogas e TI que trabalha com o usuário, porque é uma coisa muito específica. Perfeito. Né? Mas tirando, eu tenho certeza que o pessoal da tua área, se a pessoa tem valor, se a pessoa tem uma boa formação, se a pessoa é educada, ela aprende a fazer. Perfeito. E a pergunta que eu te faço é, qual é o gargalo hoje das redes de ensino, das instituições de ensino com as novas gerações? Deixa eu te explicar. Aí nós vamos ter que gravar. Vamos até umas 3 horas aqui. Mas vamos lá, olha só. Nós tínhamos no Brasil um problema muito sério. Nem todos estudavam. Só estudavam os ricos. A escola, eu estudei. Eu não era rico, minha família era bem de vida, nunca passei fome, nunca classe média. Classe média. Ok. Né? Meus pais trabalhavam, tinham um negócio. E assim, eu estudei o meu antigo primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, numa escola pública. E os filhos das pessoas da classe média, então isso há 50 anos atrás, estudavam na escola pública. Por quê? Os filhos da classe baixa não estudavam. Não estavam na escola. Então nós tivemos um primeiro grande desafio, que é universalizar a educação. É todos estarem na escola. O que aconteceu quando tu universalizou a educação? Ela caiu de qualidade. Se eu falar com pessoas da minha idade, eu já sou idoso, agora eu estou com 60 anos, né, elas vão dizer, eu estudei no Julinho, que era uma escola pública maravilhosa. Hoje, eu tive no Julinho há pouco, está caindo aos pedaços, infelizmente. Então, assim, ó, nós vencemos no Brasil a etapa de universalizar a educação. Então, hoje, dificilmente tu vai encontrar uma criança de 4, 5, 6 anos que não esteja estudando, porque é obrigatório, porque tem o conselho tutelar,
porque a família pode até sofrer consequências. Agora, o nosso grande desafio no momento é qualificar essa educação. E como é que tu começa qualificando a educação? Dizendo para a sociedade que a educação é importante. Nesses meus 60 anos e 40 anos trabalhando com educação, eu peguei final de regime militar, eu peguei esquerda, eu peguei direita, eu peguei centro, e eu nunca vi um governo que dissesse assim, não, nós vamos resolver e vamos investir em educação. Aliás, muitos disseram, mas nenhum fez. Então, assim, aí volta aquela pergunta, qual governo que interessa um povo que conheça os seus direitos, que saiba o que tem que acontecer? A minha opinião, nenhum, porque senão eles não vão ganhar voto. Exatamente. Porque até no meu mestrado, quando eu estava fazendo meu mestrado, tinha uma professora que ela estava sendo crítica, porque ela falando assim, e até fiquei um pouco chateado, e eu sou um grande questionador, porque é inadmissível, porque agora aqui os pós-graduados estão cada vez mais tendenciosos a eu não vou falar se o Collor falou, tal candidato, tal governo. Isso para mim é inadmissível. Não, só um minutinho. Professor. Quer dizer que quanto mais intelecto a pessoa cria, mais errada ela tá? Tá me dizendo isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos parar de estudar, então. Você tá dizendo que o certo é não ter conhecimento para que você possa votar? Certo? Então, vamos parar de estudar. Esse é o objetivo. Claro. Ela ficou zangada. E as pessoas, muitas vezes, eu acho importante, as pessoas falam mal de política. Então, a política é fundamental, a política é importante. Se não for pela política, tu não vai mudar, né? Tu não vai poder fazer diferente do que tu está fazendo. O problema é a maneira que a política é feita no Brasil. E eu costumo dizer, isso é uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, que o pessoal que está lá em Brasília, ela é só uma fotografia do que nós somos aqui. Perfeito. Né? Não tem nada, eles não são diferentes da gente, 90% chegasse lá ia fazer o que eles estão fazendo, então não dá para dizer que, não, gente, a gente vota, a gente escolhe, eles não foram para lá porque saíram de uma astronave e caíram em Brasília. Perfeito. Então, assim, os políticos são um retrato da nossa sociedade. Perfeito. Agora, a pergunta que eu faço é aonde nós, como sociedade, temos que agir para tentar agregar valor às nossas crianças? Deixa eu te dizer, então, vou tentar te responder assim. Eu acho que o Japão é um país incrível, né? Eles moram numa ilha rochosa que tem terremoto, que tem maremoto, né, que foram arrasados por 2 bombas atômicas, né, e aquele povo transformou no que aquele país. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a única pessoa a quem o imperador se curva é o professor. Então eles têm uma cultura de valorização do professor e da educação. Eu tive ano passado na Estônia. A Estônia é uma ex-república socialista soviética, que lá no final dos anos 90, então 35, 40 anos atrás, ela deixou de participar da União Soviética, porque a União Soviética acabou, né, efetivamente, caiu o muro de Berlim, tudo aquilo que aconteceu, e eles decidiram o seguinte, nós vamos fazer 2 coisas, investir em tecnologia, transparência e educação. Hoje, a Estônia tem a melhor educação do Ocidente. Eles investiram. Não importa quem é o presidente, se o presidente é o A, é o B ou C. A política de educação foi traçada e é essa. Então, assim, o que eu vou te dizer? Eu acabei de te falar sobre aquela pesquisa. O 5º valor que a pessoa no Brasil hoje vai buscar é a educação. Então, talvez é preciso, e por isso que, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, parabéns por abrir espaço. Não, é verdade, porque assim, as pessoas não falam. É isso. E isso é legal, esse bate-papo, esse papo cabeça, vamos falar assim. Falar né? sobre educação. Falar sobre educação, mas uma pergunta que eu fico ali, daí o avicultor tá lá no outro lado, e eu me coloco no lugar dele, eu crio essa questão de empatia, Adriano, ok, beleza, mas eu tô tendo esse problema de achar funcionário agorizada, vamos falar assim, os jovens, né, as meninas de hoje não querem nada com nada. O que eu posso fazer, né, porque você tá falando que é questão de educação. Tá? Vamos lá. Isso é governo, isso é instituição privada, mas
como eu posso tratar aqui dentro do meu estabelecimento, a então, empresa de forma geral? Então vamos lá pegar o empresário. Primeira coisa que eu posso fazer. Gente, primeira coisa, teu filho. Ok. Começa pelo teu filho. Perfeito. Educa teu filho. Dá valores pro teu filho. Já vai começar bem. Chinelada pode dar onde? Eu acho que a violência não resolve, mas assim, ó, como é que eu vou te dizer? Sabe que eu tive Tem umas pessoas aí que merecem, uns adultos também merecem de vez em quando. Assim, ó, eu tive 3 filhos e tenho uma frase, eu gosto muito do Homer Simpson. Homer Simpson tem frases maravilhosas, né? O da família Simpson, né? E tem uma frase dele que é maravilhosa. A culpa é minha, eu boto em quem eu quero. Perfeito. E ele tem uma outra frase assim, ó, eu tive 3 filhos e nenhum dinheiro. Eu queria ter nenhum filho e 3 dinheiros. Então, assim, ó. Então, o que eu vou dizer? Primeira coisa, cuida do teu filho, educa teu filho. Perfeito. Segundo, gente, tu é empresário, como é que tá a escola da tua cidade? O que tu, como empresário, pode fazer pela escola da tua cidade? Nós estamos formando professores, nós estamos valorizando isso na sociedade. Eu, enquanto empresário, eu estou preocupado com o futuro do meu país. Como é que eu vou construir um futuro melhor? Eu costumo dizer que no Brasil, e tu deve saber muito bem disso, qual é o único elevador social que nós temos no Brasil? É a educação. É, educação, é. Se não for pela educação, quanto mudou a tua vida ter concluído o ensino superior e ter feito um mestrado? Tu estarias onde tu estás hoje? Não, nem perto, nem seria nem imaginado uma coisa dessa. Então, assim, tu é um exemplo a ser seguido. Mas eu sou o ponto fora da curva, Bruno. Mas então nós temos que mudar a curva. Perfeito. E como é que a gente muda a curva? Vamos mudar pelo empresariado. Já que pelo governo não dá, infelizmente vamos fazer pressão. Por que muitas vezes aqui eu vou usar, se eu usar o termo errado, tu me corrige, por favor. Por que se baixa o preço do ovo, os empresários vão lá e se reúnem, ninguém mais vai produzir ovo e não vai faltar ovo? Por que não faz o mesmo pela educação? Por que não faz o mesmo pelas nossas escolas? Porque assim, ó, vamos lá, nós temos hoje vamos falar de educação básica, tá? 20% dos alunos estão na escola privada, tá? Eu até peguei o número aqui, tá? São 9,5 milhões de alunos hoje estão na escola privada, que é 20% dos alunos, tá? Desses aí, eu posso dizer que 9 milhões estão sendo bem atendidos e tem uns 500 mil lá que é a escola que está com problema. Okay. Mas eu acho que 9 milhões estão sendo bem atendidos. O problema são os 37,6 milhões de alunos que estão na rede pública. Esse é o nosso problema. Né? E assim, ó, sabe que hoje no Brasil são 47 milhões de alunos na educação básica. Gente, sabe o que é isso? Isso é a Argentina. É a Colômbia, é a Espanha. Hoje nós temos alunos no Brasil do tamanho da Espanha. Então, assim, eu acho que talvez, se tu me disser assim, Bruno, qual é teu sonho? Pô, meu sonho seria sair daqui sensibilizando os empresários da área que tu tá falando para que eles entendam a importância que tem a educação. Porque 20% lá, eu sei que mal ou bem estão na rede privada, os pais se preocupam mais, a escola, claro que vai ter escola com problema, tem escola que não é tão boa, tem escola que é melhor. Mas o meu problema são os quase 50 milhões de alunos que estão na rede pública e que muitas vezes o professor que está dando aula não terminou a faculdade. Pois é, mas isso não é um problema governamental? Mas e se o governo não resolve? O que a gente faz? A gente fica parado esperando? Temos que agir. Temos que agir. Primeiro, podemos votar em outras pessoas que talvez resolvam, ou podemos assim, gente, vamos nos unir, vamos fazer alguma coisa pela educação na nossa cidade, vamos melhorar a escola pública. Pô, vamos juntar dinheiro para pintar a escola. Pintar a escola, às vezes, já muda completamente. Eu já tô vendo o pessoal falando assim, porque tu não sabe o tanto de imposto que eu pago para as pessoas não pintarem a escola. Tá, mas e a pergunta que eu te faço é a seguinte, e qual é a segurança que essa pessoa tem quando sai na rua de noite? Nenhuma. E será que se nós tivermos uma escola melhor, ele não vai ter mais segurança? Total, porque você vai tratar a raiz do problema. Exatamente. Só existe criminalidade porque não tem educação. Exatamente. Então você tem que tratar... Gente, eu não tenho dúvida. Tem essa frase que é do Paulo Freire. Eu sei que o Paulo Freire foi endemoniado e não é tudo que ele falou é bom, nem tudo que ele falou é ruim. Acho que tem coisas legais.
mas não é do Paulo Freire, era do ex-ministro da Educação, dizia o seguinte: se tu constrói escolas, não vai precisar de presídios. Né? E hoje não falta escolas, hoje nós temos escola sobrando. Nós temos até escola demais. Porque o que está acontecendo hoje? A população brasileira está envelhecendo. E tu tem escolas demais, às vezes tu tem escola com pouco aluno. É verdade. É uma coisa muito doida isso. Mas assim, então, se nós como sociedade nos dermos conta que investir em educação, eu estou investindo no futuro do nosso país, Adriano, a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, tinha índices educacionais piores que o do Brasil. Hoje, é um dos países mais evoluídos do mundo, é um dos tigres asiáticos, as pessoas lá têm renda. O que eles fizeram? Investir em educação. Mas você acha que hoje o empresário tem espaço para investir em educação na sua empresa? O que está acontecendo hoje com as empresas? Tá? O que muitas empresas estão criando universidades corporativas. Como assim? Porque o que acontece? Tu recebe o aluno que terminou a escola, que terminou a faculdade e não sabe fazer o que tem que fazer. Então, tu cria dentro da tua empresa universidades para ensinar para o aluno, para aquele cara que está ingressando no mercado de trabalho, o que ele tem que fazer e como é que ele tem que fazer. Por quê? Também, a nossa escola ela está bastante descolada do setor empresarial. Isso eu concordo Né? plenamente. O aluno, mas assim, quer ver uma coisa? É que o dado é que eu fico triste de trazer dados ruins, mas vamos lá. Mas pode... Mas olha só, e aí eu não vou nem te perguntar porque tu não vai saber. Hoje, os alunos que terminam o ensino médio na escola pública, só 5% saem sabendo que era necessário saber de matemática. Consegue imaginar isso? Repete de novo. 95% dos alunos que terminam o ensino médio na escola pública não aprenderam o que tinham que aprender em matemática. Uau. Como é que esse aluno vai entrar no mercado de trabalho? Tá, mas ok, eu concordo com você. E concordo que o ensino está desvirtuado, está um pouco desvirtuado com o mercado de trabalho. Ele está distante. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Nós temos nossa faculdade, nós temos a Escola Superior de Veterinária, por exemplo, tá? Okay. E eu tenho um setor chamado cotonicultura, que é de criação de codornas. Ou seja, um veterinário, um médico especialista em codorna. Hoje no Brasil, eu só conheço 2 que sejam... Eles são especialistas em codornas. O que eu tô dizendo? Tá faltando. Tá faltando. Por quê? Porque nós não temos ainda uma escola preparatória para a cotonicultura. Não temos. Nós temos veterinários que conhecem galinha, que conhecem, por exemplo, só outro dado. Hoje o frango, nós temos diversas vacinas para frango. Vacina para... Na cotonicultura, nós não temos uma vacina específica para codorna. Tá, mas a pergunta que eu te faço, é um mercado nosso, é um mercado promissor, é um mercado importante? Muito. Então, hoje você, talvez lá, você vai num happy hour, você consome o vinho de codorna. É verdade, sem dúvida. Uma salada com vinho de codorna. Ou seja, nós estamos consumindo o ovo de codorna. Nós estamos muito... Agora, a codorna é uma carne, é uma proteína gourmet. É verdade. Ou seja, é uma proteína gourmet. É verdade. O pato, o marreco... são proteínas gourmet. E nós não temos hoje um profissional especialista. Tem que ser, quem é um cara hoje no Brasil ou na América Latina especialista em ganso e marreco? Não temos. Desculpa, se tiver, se apresente para nós. Eu não conheço. Legal. O especialista hoje que é cotonicultura. Eu conheço um que é o maior produtor de genética de codorna, que é a Fujikura, é o único. Tipo assim, só são eles. Tá, mas ele teria mercado, ele teria o que fazer, ele seria bem remunerado. Pois é, mas como ele é... Eu fico assim, ele é especialista, ele faz a genética. Como que ele vai criar uma educação, uma escola? Não tem como. Ou seja, ele tem como fazer uma parceria com uma universidade, Lógico. com uma escola, com uma universidade, e ali lá criar, tipo, o curso de veterinário. Olha, quem quiser cotonicultura ou avicultura, corte é um, postura é outro, cotonicultura é outro. Beleza. Ó, quem quiser cotonicultura, vamos ter um curso para cotonicultura. Vamos falar tudo Mas sobre isso não codorna. seria muito mais uma especialização depois de fazer? Seria muito mais uma especialização, imagino eu. Não Perfeito. entendo tanto. Isso. Seria muito mais uma especialização, de fazer um curso de especialização para... Hoje, Uma ideia, olha só. Comunicação, por exemplo. Nós estamos lá, eu me formei na Fato, por exemplo. Olha,
Hoje eu sou um comunicador. Bom, vamos dentro da escola de marketing falar sobre Perfeito. comunicação, mas aí, tipo, temos vários tipos de comunicação. Ah, com certeza. Comunicação em redes sociais, em YouTube. Então, aí que a gente fala sobre a distância que existe entre a escola e entre o mercado de trabalho. E é isso que nós estamos sofrendo. E aí nós vamos lá no cerne, que é valores. E aí, mas uma coisa muito importante também no nosso país é a questão do ensino técnico. Por exemplo, sabe que se tu vai para a Alemanha, quando o aluno termina o ensino médio, metade dos alunos vão para o ensino técnico e metade dos alunos vão para o ensino superior. E não quer dizer que o superior é melhor que o técnico. Não é necessariamente. Tu precisa de técnicos. No Brasil, o ensino técnico é visto como um ensino de segunda linha. E está equivocado. Hoje, às vezes, a empregabilidade do ensino técnico é muito maior que do ensino superior. Perfeito. Se tu pega um técnico de enfermagem, hoje está sendo disputado a preço de ouro. Então, assim, eu diria que nós temos uma série de questões. Eu concordo contigo que depende do governo. Mas eu vou dizer o seguinte, chega uma hora que tu cansa de esperar pelo governo. Sim, e por isso o nosso bate-papo aqui, não vamos esperar pelo governo, vamos nós, empresários, fazer alguma coisa. Porque é óbvio, eu costumo dizer, falta políticas de Estado para a educação. Né? Quer ver uma coisa? Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, nós temos uma secretária de educação que foi mantida durante 2 governos, que é a secretária Raquel. Eu não estou nem dizendo que ela é boa, que ela é ruim, mas ela foi mantida, então ela teve 8 anos. Vai ter. E assim, e o trabalho dela, o resultado não vai dar agora. O que tu faz em educação vai dar resultado daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Devia ter convidado também a secretária de educação para poder te passo o contato da Raquel. Hoje, nós tivemos agora, semana passada, né, produtora, o secretário de Agricultura teve aqui, gravamos com a prefeita de Marau. Opa! Prefeito de Marau, Marau é a cidade maior produtora de carne de frango do Rio Grande do Sul. Ganhou um prêmio lá e nós também entregamos Então, o que acontece? E você falando essa questão, voltando para o nosso assunto, por exemplo, a secretária, eu acho importante isso, nós temos uma agenda de governo, coisa que nós não temos. Uma política de Estado, não importa quem está sentado naquela cadeira, a educação é tratada assim. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos, quando estava no presidente Bolsonaro, foi aprovado o novo ensino médio. Esse novo ensino médio ele começou a ser trabalhado 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não foi coisa do governo Bolsonaro. Foi só aprovado no governo Bolsonaro. Uhum. Aí o que aconteceu quando entrou o governo Lula? Não, novo ensino médio é do Bolsonaro. Nós vamos criar um novíssimo ensino médio. Então, o novo ensino médio começou em 2022, 2023, 2024. 3 anos. Não se mediu o resultado, não se mediu o que aconteceu. Aí em 2025 vai mudar, agora é o novíssimo ensino médio. Então, assim, como é que fica a cabeça de um professor? Como é que fica a cabeça de um aluno, sabendo que o que ele estudou, o que eu estudei vale ou não vale? E deixar bem claro, pessoal, que nós não estamos dizendo se é governo A, governo B, não. Estamos falando sobre o modo geral. O modo geral, gente, aqui não está funcionando. Gente, só um pouquinho. Vamos deixar, e eu me lembro isso, acho que até foi o Fortunati que disse uma vez, quando ele assumiu a prefeitura de Porto Alegre, o que o meu antecessor fez que está legal, eu vou manter. Não é porque eu estou entrando no lugar dele que tudo que ele fez está errado e está ruim. Mas nas famílias nós estamos divididos, Bruno, devido a eles... Sim. No Rio Grande do Sul nós temos uma bela divisão, que é a Grêmio Inter. Foi a pior coisa, nós exploramos, nós exportamos para o Brasil a pior coisa que nós temos. Ou tu é chimango até Maragato, ou tu é gremista até Colorado, nós conseguimos exportar a pior coisa que a gente podia exportar. Mas eu digo, por exemplo, assim, eu tenho uma relação muito boa com... Por exemplo, minha mãe é colorada, eu sou gremista, eu amo a minha mãe. Sim. Né? Entendeu? Mas essa é uma rivalidade que nós brincamos, né? Às vezes dá uma discussão, a gente fica um pouco chateado com um, chateado com o outro, que eles pesam a mão, nós também pesamos as mãos, mas nós sabemos conviver. E não é só, por exemplo, agora o Inter teve próximo de cair, e eu vou te ser bem sincero, eu não queria muito que o Inter caísse, porque isso iria prejudicar o Grêmio. Com certeza. E muitas vezes o Colorado acha que quando o Grêmio cai é bom. Não é bom, é ruim pro próprio time dele. Claro, com então, certeza. o que eu quero? Mesmo eu não sendo conivente com o governo que vai entrar ou que está, eu preciso ajudar ele a promover
um desenvolvimento para a nossa Pô, sociedade. ganhou a eleição, acaba tudo e vão trabalhar junto pelo Brasil, ou pelo Grêmio, ou pelo Intra, pelo governo do Estado. Não temos que ficar. É isso aí. Né? As pessoas. E aí, infelizmente, isso é uma outra questão que nós vivemos hoje no Brasil, que é judicialização. É um negócio terrível. Eu vou te dar uma informação que tu vai ficar abismado com certeza, porque não é o teu setor. Tu sabe quem determinou em que idade as crianças têm que entrar na escola? O STF. O que ele sabe de educação? Pois é. É aquilo que eu vou dizer. Por quê? Porque alguém judicializou a questão. E aí o STF decidiu que as crianças, quando tem que ter 6 anos até o dia 31 de março. Se a criança nasceu no dia 1º de abril, ela não pode entrar no primeiro ano. Ela tem que esperar mais 1 ano para entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Isso eu acho errado. Bom, mas definir é o pai, não é o... ou um pedagogo, ou um estudo, mas assim, infelizmente no Brasil, isso deve acontecer no teu setor também. Quem não consegue, acaba apelando para o judiciário. Né? Nós já tivemos escolas entrando, as famílias entrando contra a escola porque uma criança foi reprovada. Judicial? Né? E aí, mas o que o juiz, desculpa, com todo respeito ao judiciário, eu sou Aí formado em direito. Que eu acho que deveria ter uma chinelada no pai. É verdade. Nesse caso eu vou concordar. Nesse caso eu vou concordar. Uma chinelada do pai na mãe resolveria o assunto. Nesse caso eu vou ter que concordar contigo. Porque assim, ó, as pessoas quando não acontece, as pessoas assim, ó, elas não conseguem ter uma frustração. Gente, faz parte da vida ter frustrações. Né? Faz parte e a gente aprende com isso. O que a gente não pode é não passar isso para os nossos filhos. O filho, assim, eu fui mal na prova por causa do professor. Não, uma vez eu atendi um aluno, pô, Bruno, por mais meio ponto eu passava. A que nota tirou 4,5. Não, faltou 5,5 para te tirar a nota que tu tem que tirar. Né? Aquela coisa, não faltou meio, faltou 5,5. Sabe que eu sou criticado por uma política que eu tenho com os meus filhos. Eu até vou abrir um negócio que eu tenho particular, né? Tipo, meus filhos, a cada 10 que ele tira na prova, eu pago R$10. Porque não é obrigação dele tirar 10, é obrigação de tirar boa nota. Boa nota, exatamente. Acima de 8 é boa nota. Sim. Entendeu? Agora, 10, ele fez o algo a mais. Perfeito. E todas as vezes que nós fizemos o algo a mais, seja na vida ou qualquer outra coisa, você é recompensado por aquilo. Então, eu recompenso os meus filhos por 10, você não tem obrigação, mas já que você tirou, eu te pago R$10. O que acontece? Isso gerou o quê? Fez com que, claro, muitas vezes eles querem que chegue às provas porque eles querem os R$10. Mas essa recompensa eu vejo como o quê? Por que eu falo isso? Porque as pessoas têm que entender que... por que eu falei isso? Porque às vezes o meu filho veio chorando porque ele tirou sabe quanto? 9,5. 9,9. Pá, não ganhou. Mas tu não deu os 10 pila, Não né? dei os R$10. Parabéns, papai. Porque o acordado é R$10. Exatamente. Mas 9,9, 1/10. Não interessa. Parabéns. Entendeu? Não interessa. Você não pega um avião, você chega lá e diz assim, quanto é que é a passagem? R$1.001. Não, eu só tenho 1.000, posso comprar passagem aérea? Você não compra. E eu quero sentar na janela, né? Entendeu? Quero sentar na janela. Bom, então, o que acontece? São regras. Regra no VAR. Que regra no VAR? Se tiver um dedinho, a unha, não cortou a unha do pé, tiver pra frente, é impedimento. É a regra. Ninguém vai... Se a regra é regra, não tem... mas tipo, olha só, eu fiz um golaço de bicicleta, mas a bola só saiu, tipo assim, meio milímetro do... Meu amigo, regra é regra. Então, o que eu vejo muitas vezes é que, primeiro, as pessoas não querem seguir regras. Exatamente. Os pais dizem para os filhos que a regra pode ser quebrada, a regra pode ser burlada. E aí que nós entramos... Nos valores. Nos valores. Nos valores, exatamente. Na educação. E aí eu fico pensando assim, vamos partir para um outro passo que é inteligência artificial na educação. Isso é um grande gargalo, eu vejo. Por que é um grande gargalo? Antigamente, como que nós fazíamos os trabalhos? Você pegava a Barça, você ia lá para biblioteca, lia e você tinha que redigir com as suas palavras.
Nada, eu só copiava, mas tudo bem. Tudo bem, mas Mas pelo menos eu você copiava. lia. Mas pelo menos, eu entendeu? copiava. Pelo menos você lia. Eu tô sendo honesto com meus professores. Perfeito. aqui. E infelizmente não existe. Quem não cola não sai. Muitas vezes você colava alguma coisa. Mas assim, é uma coisa muito. Mas não é essa a questão. A questão é que hoje uma criança pega um Tu chat sabe, desculpa GPT. interromper, mas sabe o que eu me lembrei agora, cara? Que eu pegava papel vegetal para copiar os desenhos. Não sei se chegou a fazer isso. Eu sou mais velho. que tu, Não, com eu certeza. era mais pobre. O que eu passava? Azeite, você passa azeite. O azeite, ele deixa o papel. Ah, é. Aham, passa o Ah. azeite, Eu me azeite lembro que e eu- deixa secar. eu me- Secava bem ele, deixava no sol, aí ele dava aquela secada, você passava, assim, ele ficava meio que transparente. Sim, aí tu pegava, copiava o mapa para depois passar no caderno. Ah, O azeite, olha só, não, dicas. essa Passa, aqui do vai- azeite não é. Essa do azeite eu não passei azeite. pela do azeite. Não passei Ou banha de porco, você passava Não. ali em cima, o papel fica transparente. Aí eu já não passei. E por que eu tava falando Tá isso? falando sobre IA. IA. E aí o que acontece? Hoje a criança chega, só pergunta, ele não tem nem mais a questão de digitar. Ele pergunta para IA, faça um trabalho para mim sobre, a gente tá falando sobre os triângulos equiláteros. Pronto, a IA, pum, aquilo ali. Isso é um problema, porque nós estamos aí saindo da educação ativa para a educação passiva. Mas vou dizer o seguinte, nesse caso, eu vou ter que dizer que a culpa é do professor. E vou te explicar por quê. Vamos lá. Eu vou te explicar por quê. A culpa é do professor, mas a culpa final é do professor. Porque não faz mais sentido eu pedir para o meu aluno fazer um tema de casa para ele me dizer quais são as diferenças dos triângulos. Porque hoje a resposta está muito fácil. Então, o que nós temos que mudar é a maneira que nós estamos ensinando. Olha só, eu estava lendo uma pesquisa esses dias que diz o seguinte: 70% dos nossos professores usam a IA para preparar a aula. E 80% dos nossos alunos usam a IA para responder aquilo que o professor pergunta. Ah, então é a IA que está Então, é a IA que tá estudando. Não são as Exa- pessoas. mas, então, exatamente. Mas, então, o que tem que acontecer? Na verdade, o professor agora, não adianta ele dar para o aluno fazer um tema de casa o mesmo tema que ele deu para ti. Porque pelo menos eu tinha o trabalho de copiar da enciclopédia, tu tinha o trabalho de procurar no Google, né? Tu é bem mais novo do que eu, era um trabalho um pouco mais fácil, recorta e cola. E hoje não faz sentido dar um trabalho. Tu sabe o que as escolas estão voltando a fazer hoje? Prova oral. Sabe por quê? Porque tu não tem como perguntar para IA. Perfeito. Então, perfeito. o que tem se voltado muito, é assim, ó, tem duas linhas. E até eu voltei a estudar, eu estou estudando sobre isso, voltei aos bancos escolares. Depois de ter feito o mestrado, eu estou voltando a fazer uma pós, que é o seguinte: tu tem duas linhas. Ou tu proíbe o aluno de usar IA, não vai usar IA. É que nessa questão de proibir de andar de celular no trânsito. Ah, não, eu acho um perigo. Puxa, É um perigo, mas todo mundo faz. É, Desculpa, mas é uma realidade, todo um mundo perigo, faz. É um perigo. Não, é um Assim, perigo. Mas todo Mas mundo. você veja, na escola, por exemplo, o aluno na escola não pode mais usar. Mas ele usa todo o tempo fora da escola. Mas ele vai usar. Vai usar. Então, assim, ó, ou tu proíbe a IA, e aí tu tem hoje como saber se um texto foi feito por IA ou não. Uhum. Tu tem a IA que vai cuidar da IA. Aliás, foi muito engraçado, deixa eu fazer um parênteses. Eu tive uma aula sexta-feira passada que o professor contou que ele tem um detector de IA. E ele dá aula num curso e um aluno entregou o trabalho para ele e o cara botou no detector e não, esse trabalho aqui foi feito por IA. Aí o professor chamou o aluno e disse: olha, desculpa, é um curso que acontece em Barcelona, eu sou chinês, eu escrevi meu manuscrito em chinês e como eu tenho que entregar em inglês, eu dei para o chat GPT traduzir o trabalho para te entregar. Está aqui o meu rascunho. O cara teve que dizer: olha, desculpa, realmente tu fez o trabalho. E ele acusou por quê. Mas olha que doida a história. Mas agora me perdi onde é que eu estava. Então, assim, a IA. Então, assim, ou tu proíbe, não pode usar, ou tu deixa usar, tá? Mas tu ensina a usar e tu pede como o aluno chegou naquele resultado. Sim. E aí tu vai ver como é que o aluno está pensando, porque hoje a resposta tu tem. Mas a pergunta é, tu sabe fazer a pergunta? Perfeito. Hoje, mais importante que saber a resposta é saber como perguntar. Por exemplo, o teu filho, se o professor não desse lá os nomes dos triângulos, se o professor, olha, me diz quais são os tipos possíveis de triângulo, ele ia ter que perguntar quais são os tipos, como é que ele faz. Me diz qual foi a pergunta que tu fez para o chat GPT para chegar na tua resposta.
Perfeito. Então, assim, ó, mas aí é outra pergunta. Eu disse que, talvez equivocadamente, que a culpa era do professor, ele é o menos culpado. Que formação o nosso professor tem para pedir isso para o aluno? É. Então, assim, ó, é um tempo completamente diferente que nós temos hoje. Mas sabe Gente, é coisa que não se viveu e não se sabe o que vai dar. eu gosto muito de podcast, eu escuto muito, eu vejo muito o Vilela, lá do Inteligência Limitada, e ele falando que hoje, o desenvolvimento da IA, as pessoas não estão sabendo pedir para IA. Exatamente. Elas não sabem, olha só, elas não sabem pedir. O que é pedir, por exemplo? Ele falando, por exemplo, as pessoas não sabem pedir, porque as pessoas falam assim... É o prompt que eles chamam. O nome é prompt. É a pergunta. Quero ficar milionário. Aí o que acontece? O que aí vai fazer? Mata os teus pais e você fica com a herança. Exatamente. Você não soube pedir. Exatamente. É isso que ela vai fazer com que você chegue àquele resultado mais rápido possível. Então, muitas vezes as pessoas não sabem... Por exemplo, teve uma brincadeira que ele falou assim, eu quero pedir para a IA, se a IA fosse um gênio da lâmpada, né? A deixar o meu membro masculino arrastando no chão. O que ele faz? Corta tuas pernas. Exatamente. Não, sabe que hoje com a IA generativa, que é essa, que é o ChatGPT, que é essa que começa a te dar respostas, né? O que acontece? Tu falou mesmo, o mais importante hoje é a pergunta. Isso. O mais importante hoje é ensinar as crianças a perguntar. O que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. E aí aí isso é uma coisa, gente, é incrível. É incrível as possibilidades que se abrem, as possibilidades que tu tem hoje para poder aprender as coisas. Cada um pode aprender do seu jeito, no seu momento. E a gente tem que dar muito cuidado com a IA generativa, que é o seguinte, ela é o teu estagiário, ela é um estagiário, ela vai responder o que tu quiser. Uhum. E tu tem que checar. Esses dias eu estava lendo uma reportagem que pediu, o cara, olha, me dá os 10 livros mais vendidos que aconteceram. Ele inventou o livro, cara. Pois então, se tu não tá sabendo o que tá acontecendo, tu vai ficar na mão dela, então tu não pode ficar na mão dela. Tu sempre tem que checar. Mas eu já acho que talvez, na sua opinião, eu acho que nós estamos muito na mão, por exemplo, não só da IA, mas eu digo da energia elétrica, por exemplo. Verdade. Porque, vamos lá, e eu só abrindo um parênteses aqui, eu vou fugir um pouco do assunto, e eu faço isso no podcast, e vamos imaginar um arquiteto, por exemplo. Um grande crítico que eu faço. Hoje o arquiteto ele não consegue fazer um projeto, né? Fala todos, não. A grande maioria, sem AutoCAD. O AutoCAD. Sei lá, ou outro programa mais... Eu quero aquele arquiteto que o raiz, que pega a prancheta, a régua, não sei o que, lápis e pum, desenha. Olha, desculpa, ele faz isso na faculdade lá. Hoje, um economista, por exemplo, ele tem que usar HP. Um matemático, quem é de finanças, tem que usar a HP, a calculadora HP, porque ele não sabe hoje montar uma conta de finanças básica. Ele tem que usar o quê? O Excel. E eu acho que isso é o errado. Mas ao mesmo tempo, olha só, nós dois estamos escrevendo, né? Pois então. Nós dois estamos usando caneta e papel. Nós dois estamos... E esse profissional hoje, e é muito interessante, eu estava lendo também uma matéria assim, ó, as pessoas mais velhas, no meu caso muito mais velhas, no teu caso não tão mais velhas, elas têm hoje habilidades que os jovens não têm. Perfeito. Olha só, nós dois estamos usando caneta e papel aqui, isso é bem doido, não é comum. Pois é. Onde é que tu vê isso? Não tem. Hoje o tablet, é o tablet, o telefone. Mas eu acredito que a educação, ela envolve isso. Envolve essa questão, porque hoje, sem querer falar dos valores, eu até estava vendo esses dias uma pesquisa dizendo que, primeiro, a economia, você tem que resolver os assuntos políticos, depois os econômicos, sociais e, por último, os ambiental. Só que nós não saímos do político ainda. Exatamente. Nós não saímos do político ainda. Então, primeiro você tem que desenvolver sua política, depois sua economia, depois sua sociedade, depois a questão do ecológico. E aí eu fico pensando assim, tipo, olha só, nós estamos reclamando que estamos sem profissionais. Nós temos que muitas vezes, eu estive aqui conversando com a própria a prefeita de Marau, existe uma indústria lá de Marau que eles estão importando mão de obra porque o pessoal não quer trabalhar ou não tem trabalhar. Aí
muitos vão colocar a culpa nos auxílios governamentais, aí o governo diz que não é porque o auxílio governamental tá sendo concedido, e sim porque os empresários estão pagando muito pouco, aí os empresários vão reclamar dizendo, poxa, mas como é que eu tô pagando pouco, sendo que eu pago pro funcionário tem pagado 2 vezes porque eu pago os impostos e tributos e não sei o quê. Então, nós não saímos do político ainda. Sabe que tu começou a falar em antigamente, eu até passei, foi muito engraçado, foi esse final de semana. Eu voltei da pedalada que eu estava dando de manhã lá em Lomba Grande, é um lugar legal para gente andar de bicicleta, onde eu estou morando agora. E aí sobrou um pedaço lá de policarbonato, que era do teto, e aí eu liguei a mangueira. Aí eu pensei assim, cara, eu vou me deitar aqui, nesse pedaço aqui, mas como eu tenho 1,80 m, eu digo, mas Cocolé, eu vou me deitar na diagonal, eu vou me deitar do lado. Mas só um pouquinho, tem o teorema de Pitágoras, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se eu deitar na diagonal, eu vou ter mais espaço para mim entrar, em vez de deitar no lado do que eu estou deitando. Então, tu vê como, às vezes, tu estudar uma coisa te serve, é o raciocínio que tu faz. Porque hoje a escola, e eu tenho certeza, Adriano, assim como eu, que tu tinha que, quando fazia a prova, responder o que o professor te ensinou. Era isso a prova. E o teu filho na escola hoje, ele vai tirar 9, 9 ou 10 se ele responder o que o professor ensinou. Só que não faz mais sentido hoje tu responder o que o professor ensinou. Faz sentido hoje tu entender o que o professor ensinou e poder aplicar aquilo em alguma coisa. É isso que nós temos que entender como empresários e como governo. É a gente ensinar a pessoa a pensar. Se eu aprender a pensar, se eu aprender a raciocinar, opa, eu fiz isso, em função disso acontece aquilo, tem um nexo causal, opa, será que não é essa escola que a gente está precisando? De ensinar as pessoas a pensarem. Não, quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que se eu te perguntar agora as 27 capitais do Brasil, tu deve acertar umas 25. Mesmo não sendo muito bom em geografia... Vamos falar, tá, acima 20, de 15. Tá, acima de 15. Acima de 15. Tá bom. O que isso te traz? Quanto está ocupando no teu HD? Pois é. E tu decorou, porque um dia tu precisou decorar. Sim. Né? A tabuada do 7, essa é a mais difícil. A do 6 talvez. Não, eu faço a tabuada do 7 correlacionando com as outras tabuadas. Com a do 5, a do 6, a do 8 e a do 9. Então tá. A do 7 realmente... Não sei, agora nós estamos falando sobre IA, né? Se pode usar ou não pode usar IA. Tu deve ter pego quando chegou a calculadora. Claro. Pode ou não pode usar a calculadora na prova? Pode. Não, e eu lembro que na fato... Não podia? Ou podia? Não, podia usar a calculadora. Se dependesse de mim como diretor, podia. Não sei quem decidiu. Sim. Só que lá em matemática, porque nós fizemos 3 matemáticas, se não me engano, né? Tinha 2 matemáticas e 2 estatísticas. Isso, uma da matemática era financeira. Isso. Pô, então vai usar a calculadora HP, não faz sentido. Aí é que tá. Eu não usei a calculadora HP. E tu aprendeu? Na calculadora científica. Hoje, infelizmente, eu não sei se é... Eu até sei mais ou menos usar HP, só que eu faço na científica. Perfeito. Ou vou no Excel e monto ali a fórmula. Perfeito. Porque muitas pessoas não sabem montar uma fórmula no Excel. E eu... Né? Então, não é essa a questão, mas a questão é que eu optei, Adriano, em não usar uma ferramenta tão fácil. Porque eu queria saber como é que aquilo estava acontecendo, como montava a regra. Entendeu? Até na escola eu achei maravilhoso uma tabela que o professor Renan fez, e aí ele puxava assim, as notas, e aí na nota a própria tabela dizia se o aluno estava aprovado ou reprovado, não precisava escrever no lado. Ou seja, ele montou uma fórmula. Perfeito. Quando ele arrastava, dizia aprovado ou reprovado. Então, tantas turmas, só puxava para baixo, aprovado, reprovado. Eu achei aquilo maravilhoso. Que encanto. Não, eu quero aprender essa fórmula. Mas ele tinha que ver o número de faltas também, né? Tinha que buscar o número, porque às vezes tu tem nota e tem excesso de falta. Sim. Já deu tanta confusão isso em várias instituições. Muito. Sim, porque daí passava e olhava o número da falta, tava... Tinha estourado o limite aí. Mas isso é muito bom a gente recordar. E é muito bom. Como é bom a gente debater sobre um assunto, né?
porque isso engrandece, enriquece e muitas vezes o que acontece também é fazer com que o nosso avicultor, o nosso produtor ou até mesmo os profissionais de avicultura deem mais atenção ao ensino da sua cidade, que nós temos aqui diversos avicultores que estão em cidades pequenas. Com certeza. Talvez que ele não possa... tem nem escola privada, às vezes. Que tem que ir na escola pública. Como que ele pode, na sua opinião, né, e chegando aqui no nosso fim do nosso podcast, o tempo passa muito rápido. Puxa vida. Depressa mesmo. O que no interior, como que um empresário pode ajudar, auxiliar na educação da escola pública, na sua opinião? Então, olha só. Primeiro de tudo, eu acho que ele tem que valorizar a escola. Primeiro é ele, como empresário, passar como valores para todas aquelas pessoas que dependem dele. Porque vamos lá, eu já fui empresário. E eu tinha 80 professores, mais 30 funcionários, mais 2.000 alunos. E querendo ou não, aquelas pessoas dependiam até certo ponto de mim. Claro que podia estudar em outra instituição, sim, mas de qualquer sim. maneira, primeiro ele valorizar e passar para as pessoas a importância que tem a educação. Segundo, na família dele, né, passar valores para os filhos dele. E eu acho que é isso, se o empresariado, né, entender a importância, porque senão, gente, ele não vai ter mão de obra. Ele vai ter a empresa dele e não vai ter pessoas para trabalharem. Se ele não fizer isso porque ele entende que é importante, ele tem que fazer isso porque ele não vai ter gente para trabalhar. Tá, mas como ele chega lá Tá, tudo bem. Ele falou, tá, Adriano, ok. Eu Mas vou a visitar escola pequena, vamos pensar uma escola pequena, todo mundo se conhece em uma cidade pequena. Perfeito. Todo mundo se conhece. O diretor de escola, o empresário, o padre, o delegado. Gente, vamos pegar uma cidade. Eu costumo muito citar o exemplo de Antagorda. Perfeito. Que é uma cidade que tem escola privada, que eu sei que eu fui várias vezes lá visitar, e atende vários municípios. Então, vamos lá pegar Antagorda, mas não pegar escola pública. Gente, vamos fazer uma mobilização na cidade para melhorar, para ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode ter professores melhores, porque tu não vai ter uma educação melhor se não tiver professores melhores. Sim, aí tem que falar com o prefeito, por exemplo. Vamos qualificar... Antagorda, todo mundo conhece o prefeito. Vamos qualificar os nossos professores? Vamos pegar os nossos professores. Eu, como dono da empresa lá do aviário, não sei o que é lá, eu vou oferecer um curso de utilização de IA para os professores da nossa escola. Perfeito. Ele não está ajudando? É uma ideia, né? É uma ideia. E eu acho uma coisa muito legal que tu falaste sobre o teu filho. Eu sei que nós estamos fechando, mas eu acho que a questão de comemorar. Eu acho que, e eu já fui empresário, eu acho que a gente tem que comemorar mais. E nós comemoramos. Até nós saímos e ele tirou 2,10 e a minha filha também vem com 10 e tal. Precisamos comemorar. Vamos no restaurante. Exato. E aquela coisa assim, de comemorar. Se tu determinou uma meta e essa meta foi atingida, comemora. Comemora porque a gente tem, puxa vida, conseguimos, que legal. Não é só o bônus ou alguma coisa por dentro da meta. Puxa vida, legal, vamos comemorar, nós chegamos onde nós queríamos. Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente acaba deixando muitas coisas no automático, né? E ao mesmo tempo, se não atingiu, cobrar. Perfeito. Eu acho que nós, como empresário, porque nós temos que dar resultado. Hoje o Brasil depende da iniciativa privada. É daí que é isso que move o Brasil. Se não formos nós, empresários, se nós deixar para o governo, nós vamos sair do lugar. Nós vamos ficar patinando e patinando e patinando. É por isso que eu te falei, né? Claro, é uma obrigação do prefeito, é uma obrigação da secretária municipal de educação, é uma obrigação do ministro da educação que a educação aconteça. Claro que é deles a obrigação. Mas se eles não estão fazendo, eu vou ficar sentado esperando a coisa acontecer? Não. Cortella diz, né, nas suas palestras, que ele contando que a pessoa fica tão cômoda no seu sofá de casa e ele olha um comentário ou alguma coisa que surgiu na televisão, ele fala assim, alguém precisa tomar providência. O alguém nunca sou eu, né? O alguém nunca é ele. Então, quem tem que tomar providência? Nós. E Bruno, assim, esse bate-papo foi maravilhoso. Foi tranquilo? Pô, não. Foi assim, ó. Se eu não dissesse que tinha um microfone aqui,
Se eu não dissesse que nós estamos sendo filmados, eu diria que foi um bate-papo sentado. Usou as suas anotações ou não? Usei, não. Algumas coisas. Não, porque a gente vai conversando e a gente vai. Não, foi maravilhoso, me deixasse, parabéns. A gente fica, eu vou repetir, a gente fica muito feliz quando vê alguém que nós ajudamos de alguma maneira na formação, vencendo, se dando bem, sendo uma pessoa que tem sucesso, que está trabalhando e que está produzindo para o nosso país. Então eu diria assim, ó. Que para mim foi muito legal. Orgulho, né? A gente sente orgulhoso, exatamente. Sabe que eu recebi aqui a professora Márcia Bitarello. Opa! Lembra da Márcia Bitarello? Lembro, lógico, pessoal de Direito. Prefeito de Direito. Ex-coordenadora do curso também. Maravilhosa, conhece muito. E é muito bom, porque eu sempre digo que professor sempre vai ser professor e sempre vai ser superior ao aluno. Eu encontrei esses dias a minha professora do primário lá. E eu ainda me dirijo ela como superiora, minha professora. Eu tenho mestrado, né? Agora eu quero fazer o doutorado, mas ela sempre será a minha professora. Sempre eu devo reverência a ela. Sabe que eu sou do tempo que quando o professor entrava na sala de aula, todo mundo levantava. Pois então. É respeito. Respeito. É respeito. Eu acho Vinha de casa. E vinha de casa. Com a chinelada. Aí nós vamos discutir um pouco. Aí nós discutimos um pouco, mas tudo bem. Bruno... A gente respeita e a gente segue amigo, né? Bruno, muito obrigado. Se o pessoal quiser te seguir nas redes sociais, pode? Pode, lógico. Como que eles fazem para poder te seguir lá? O Instagram é @Bruno Eizeric. O problema é o Eizeric, mas vamos lá. Vai botar na descrição aqui, pessoal, do vídeo. Bruno, né? @Eizeric, no LinkedIn também, nas redes sociais. Eu tenho, vira e mexe, eu estou dando entrevistas, estou participando de podcasts como esse, ou escrevendo artigos. E eu acho mais importante, e dizendo o seguinte, Adriano, parabéns. Parabéns por abrir espaço para a gente falar de educação. E sempre que tiver um espaço para falar sobre educação, eu vou estar ali. Eu quero dizer o seguinte, que você venha mais vezes. Não tem outra saída para o nosso país se não for pela educação. Perfeito. É a única saída. Última pergunta que eu faço para todo mundo, e eu prometo que essa é a última pergunta, okay. Qual é a dica que você gostaria de ter, que você dá hoje, que você gostaria de ter recebido quando iniciou a sua trajetória? Vou melhorar a pergunta. Se você... Um prompt melhor, não, o ChatGPT não sabe responder. Vou melhorar a pergunta. Se você tivesse a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e falar com o Bruno lá, com 19, 20 anos, quando começou a sua carreira profissional, qual a dica você daria para você? Cara, sabe que tem um livro chamado Se Eu Soubesse, que trata exatamente desse assunto. Muito desse livro eu li. Eu vou te dizer assim, ouça os mais velhos. Perfeito. Porque eles já passaram por bastante. Não porque eu seja velho agora, deixando bem claro. Não, correto, 60 anos, a primeira coisa que experiente, né, velho? Experiente. A primeira coisa que eu fiz foi na farmácia, até guardei o papelzinho lá de atendimento especial, quando eu fiz, no dia que eu fiz 60 anos, eu fui lá e foi esse ano agora, mas assim, eu acho que é ouça os mais velhos, porque eles já passaram por alguma coisa. Tu não precisa nem concordar, e seja tolerante, entenda que ouve o outro. Né? A velha questão que nós falamos muito aqui hoje sobre a palmada. Tu pode achar, eu posso não achar, mas eu tenho que respeitar. Perfeito. Eu não preciso concordar contigo. Não, eu também não concordo, mas eu gosto de te trazer pro bar. Eu vi que tu trouxe pra me incomodar. Eu vi que tu tava me incomodando. Eu gosto de trazer, porque se eu não começar a estimular a pessoa para dar sua opinião, ela fica em cima do muro. Tem que tirar isso. Então, assim, ouve os mais velhos. Eles já passaram por alguma coisa, né? E entenda, e ouça o outro também. Tu não precisa concordar, mas pelo menos ouve e pensa. Tu não precisa fazer tudo na hora. Pensa um pouco. Uma conversa com um travesseiro é sempre bom antes de tomar uma decisão importante. Entre um problema e outro tem que ter uma noite no meio. Opa, essa é autoria, Adriano? Posso citar? Não, essa é o escutou de alguém. Eu não sei onde eu escutei, mas isso eu tomo pra minha vida. Como é que repete que eu gostei de entre um problema e outro, entre um problema para resolução de problema, você tem que ter uma noite no meio. Boa. Tem que ter uma noite no meio. E outra questão também que são duas frases que eu tenho pra minha vida. Entre um problema e outro tem que ter uma noite no meio e nunca tome decisão de cabeça quente, porque quem pode te julgar vai estar de cabeça fria. Exatamente.
Perfeito. Ó. Maravilha, já vou anotar as coisas, já vou usar também. Bruno, muito obrigado. Agradecer os nossos apoiadores, agradecer a Fenchen, agradecer a Fujikura, a Kilbra, a Frato, a Smutec, a Novogen e também a AgroEnergy. Pedir para você, chegou até aqui, nos seguir lá no Instagram, se inscrever no YouTube, né, seguir também o Bruno lá. Nosso muito obrigado, nosso valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Bruno. tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. Até.